dia, que bom ter a sua companhia mais uma vez. Muito obrigada, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós vamos começar o programa de hoje de um jeito diferente. Está aqui comigo meu parceiro, o Dr. Fernando Gomes Pinto, Laí Renó, e a gente também está recebendo o Major Ivan Blas, chefe da Assessoria de Comunicação, porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Major, eu queria logo começar esse programa de um jeito diferente, falando muito com quem está ali do outro lado da telinha, sobre um programa que nós fizemos aqui na quinta-feira e que gerou uma repercussão que me surpreendeu e a toda a nossa equipe. Vou colocar toda a situação de novo, para que aí o senhor possa também ver como é que isso, que tipo de repercussão isso gerou entre os policiais. Nós escolhemos a quinta-feira da semana passada para falar sobre ética médica, porque nesse dia estava sendo lançado um filme chamado Sob Pressão, que mostra o trabalho de uma equipe de médicos numa comunidade em que há um confronto permanente entre policiais e traficantes. E neste filme existe uma questão ética que é a chegada de um policial e de um traficante ao mesmo tempo no hospital e quem o médico deve atender primeiro. Certamente, o policial que leva o colega para lá quer que o policial seja atendido primeiro, o médico recebe o traficante em estado mais grave e opta pelo atendimento ao traficante. Nós trouxemos essa pergunta aqui para o palco e estávamos com os atores que faziam o filme. Nós trouxemos também o neurocirurgião Fernando Vasconcelos, não era o doutor Fernando, que estava aqui com a gente, era do Hospital Municipal Souza Aguiar, para falar como é a questão médica, como é que eles enfrentam este dilema. E a imagem lá mostrava que os atores foram direto para o lado do traficante, porque tinham feito laboratório, ou seja, tinham ido aos hospitais e visto que, na verdade, o médico, por questões da profissão deles, não pergunta quem é a pessoa. E a imagem lá mostrava que os atores foram direto para o lado do traficante, porque tinham feito laboratório, ou seja, tinham ido aos hospitais e visto que, na verdade, o médico, por questões da profissão deles, não pergunta quem é a pessoa. A nossa discussão geraria em torno desta questão ética. O que acabou acontecendo e que me surpreendeu muito na repercussão, principalmente em redes sociais, é que é como se o programa tivesse feito uma opção pelo traficante e não pela polícia. O que, assim, jamais nós usaríamos um espaço conquistado e num programa em que a gente diariamente discute informação, diversão, sim, mas principalmente temas relevantes para o país, nós estaríamos ao lado de quem está fora da lei. O programa vai estar sempre aberto para manifestações de pessoas que trabalham pelo bem comum legalmente, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer orientação sexual, de qualquer profissão, e estaremos sempre ao lado da polícia que trabalha legalmente. Então, por isso, Major, eu queria falar com o senhor, se o senhor acha que esse momento de muita tensão que a gente vive, de muita pressão sobre os policiais, salários atrasados, se tudo isso acabou gerando uma comoção ainda maior em relação a isso e uma falta de compreensão do que, na verdade, estava sendo discutido naquele momento. Bem, Fátima, bom dia a todos. É importante mostrarmos o seguinte, que a matéria, a enquete em si, ela trata de um dilema específico da área médica. Uhum. Esse tema não é novidade, ele já foi tratado em inúmeras produções do mundo, em séries de TV, filmes, em que a gente observa realmente o gasto de esforço, energia vital, força de trabalho para salvar a vida de alguém que envida esforços contra a sociedade, alguém que abraça de todo o coração uma vida violenta. Isso, de acordo com a ética médica, realmente não há o que se discutir, certo? Como o doutor bem disse. Contudo, quando a gente pega um pano de fundo em que nós temos aí uma crise ética, moral, política, econômica no Brasil e que a gente observa ali uma imagem fria, onde há polícia versus traficante e uma maioria do público-alvo migrando para o lado traficante, remeteu-se a uma escolha que já foi feita há 2000 anos atrás e que a população escolheu Barrabás. Hoje, é importante que venhamos a esclarecer isso. Nós temos aqui quase 1 milhão de agentes de segurança que se sentiram ofendidos, lógico, porque no Brasil todo... Toda a minha solidariedade em relação a tudo isso, e não só minha, tenho certeza de todo o público de bem. Só fiz questão de conversar com o senhor sobre isso para que deixasse claro que em nenhum momento, mais uma vez, houve uma escolha pelo tráfico em detrimento do trabalho do policial. Nas redes me perguntavam assim, se fossem os seus filhos
que estivessem no hospital, você preferiria que fosse atendido o seu filho, a sua filha ou o policial? Não precisa nem colocar a família. Se estiver, ou o traficante, perdão. Não precisa nem colocar a família. Se estivesse ali um policial e um traficante, eu, Fátima, que no dia nem dei opinião, mas eu, Fátima, iria socorrer o policial, mas eu não sou médica, eu poderia fazer isso. E eu como mãe, obviamente, ou eu como parente ou conhecida, tenho pai militar, certamente escolheria quem está ao lado da lei para ser tratado. Mas a questão médica, assim como um traficante tem direito a um advogado, e nem por isso nós vamos atacar o advogado porque está defendendo o traficante. É importante que saibamos separar as coisas. Hoje a gente tem vivido um mundo em que a velocidade da informação ela é muito grande, em que polêmicas são criadas, mas não podemos perder o pé da realidade e, acima de tudo, não é o ódio que vai transformar a nossa sociedade. Precisamos sim de mudanças, precisamos de mudanças nas legislações nacionais, precisamos de uma mudança de postura por parte da sociedade. Hoje a gente vive um momento em que as polícias do Brasil todo precisam muito da sociedade, mas acima de tudo, a sociedade hoje também precisa muito da polícia. Hoje contamos com a ajuda de todos. Hoje é fundamental a participação popular e tal iniciativa, principalmente de um público tão jovem, realmente é um sinal de um futuro melhor para esse país. Major, gostaria muito de agradecer pela sua presença, dizer que a gente acabou involuntariamente dando muito trabalho ao senhor na sua primeira semana à frente da função como porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que a gente possa futuramente voltar a mostrar os exemplos que eu mostrei aqui antes, de coisas positivas, de momentos bacanas que são desenvolvidos pela polícia, e saiba que nós aqui do Encontro estaremos sempre com o espaço aberto para todo trabalho de bem e legal que for feito, seja da polícia, seja de qualquer área da comunidade. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente e por ter aceitado e entendido a importância desse convite. Muito obrigada. Agora, presta atenção nessa história muito inusitada. A PM prendeu um ladrão em Ceilândia, no Distrito Federal. Só que na delegacia, ele confessou que cometeu o crime porque precisava dar comida para o filho de 1 ano. A PM então fez o quê? Foi até a casa dele e confirmou a situação da família. O homem foi preso mesmo assim, mas os policiais militares sensibilizados compraram uma cesta básica para a mãe e o bebê. O rapaz de 19 anos foi preso logo depois de assaltar uma senhora fingindo estar armado. Ele confessou o crime aos PMs. Eu tô precisando, senhora. Eu corri, ela pegou e eu peguei a bolsa e saí. O ladrão disse que estava desempregado há meses e precisava do dinheiro para comprar alimento para o filho de 1 ano e para a mulher. Os PMs foram até a casa dele para confirmar a história. Quando eu olhei para ela, doeu no coração. Coisas que eu já passei na minha vida, né? Quando era criança. Sensibilizados, eles fizeram uma vaquinha e compraram alimentos da cesta básica para não deixar a mulher e a criança com fome. A família de fato está passando por muita necessidade. Natasha é mãe de Lucas, de 1 ano, fruto do relacionamento de 3 anos com Joarlis. Eles moram neste barraco alugado, só tem uma cama e um fogão. Nunca pensei que isso ia acontecer comigo, mas eu gostei da atitude e agradeço muito a eles. O Mac veio para bem, né? Que ele foi, aconteceu isso, mas os policiais pegou e ajudou a gente. Para essa equipe da PM acostumada com o crime, essa foi a oportunidade de praticar uma boa ação e demonstrar solidariedade. Nós aprendemos muito nesse sentido, né? De sempre ajudar o próximo. A polícia não é só combater o crime, mas tem um lado social, que é o lado da conscientização e o lado humanitário, que muitas vezes a gente pega cada ocorrência que comove realmente os policiais e a gente, no nosso pouco, tenta ajudar as famílias aí carentes. Para um comandante geral da Polícia Militar é extremamente doloroso um momento como esse. Infelizmente, aqui em Santos, acho que foi a cidade que eu mais estive presente em funerais. Não só policiais que morreram em serviço aqui, mas também que morreram em São Paulo, que são enterrados aqui. Esse é o 8º caso de policial militar que falece em serviço este ano, o 6º caso em confronto com criminosos. E algumas pessoas até questionam, né, da letalidade que nós temos hoje no dia a dia, do número de civis que são mortos em confrontos com a polícia. E às vezes fazem essa comparação com outros países, mas não tem nenhum país do mundo morre tanto policial como aqui. Então, na verdade, nós estamos numa situação de extrema... Eu falo que nós estamos numa situação de guerra, uma situação difícil, que nós temos que fazer frente a essa criminalidade que está violenta, abusada, ousada
que atira sem qualquer precedente, que matam pessoas inocentes sem qualquer precedente. E nós, como forças de segurança, nós fazemos de tudo. Tenho certeza que nós damos até a nossa própria vida em defesa da sociedade. Nós, da Força de Segurança, é que sofremos com isso, porque perdemos homens como os nossos. Temos que passar momentos constrangedores como esse, em ter que entregar para a mãe ou para um familiar, seja ele quem for, um exemplar de uma bandeira, simbolizando ali a toda a gratidão que nós temos à família. Então eu peço aos senhores que representam a imprensa, que os senhores são formadores de opinião, que divulguem, que valorizem a nossa instituição. Nós somos profissionais abnegados, somos profissionais vocacionados para o nosso trabalho. Nós não escolhemos a nossa profissão simplesmente por um emprego, nós escolhemos a nossa profissão por vocação. E o nosso trabalho é muito difícil, muito difícil. Vocês não têm colegas que morrem diariamente, vocês não têm colegas que são envolvidos em confronto. O erro de vocês, basta pedir desculpa. O nosso erro não tem volta. Então a nossa profissão ela é de extrema peculiaridade e dificuldade para ser exercida. Então eu peço aos senhores que nos apoiem, que nos contemplem, que nos ajude, que a sociedade como um todo também ajude a Polícia Militar e ajude as polícias como um todo, porque nós precisamos do apoio incondicional da comunidade. Eu estou extremamente emocionado e comovido, não tem um enterro de policial militar que eu não fico emocionado, não tenha dúvida. Eu estou perdendo um companheiro, eu estou perdendo um amigo, estou perdendo aqui um profissional, um subordinado. Nesse momento não se tem vínculo de subordinação, de hierarquia. Eu estou perdendo aqui um companheiro, um colega, o meu companheiro que morreu numa trincheira. Isso só posso comparar a uma guerra, não tem outra comparação que eu possa fazer. Nós precisamos reverter esse jogo, nós precisamos fazer com que as pessoas acordem para esse problema. As pessoas, as autoridades, seja que ocupam os cargos eletivos, seja no executivo, seja no legislativo e também no judiciário, que despertem para o problema. Porque quem está sentindo na pele o problema somos nós cidadãos, vocês cidadãos e nós, principalmente nós policiais militares. Muito obrigado a todos. Para você, Bruno.